Boa noite, Estamos, Maria. estamos iniciando mais uma live da Quinta Vermelha e o nosso tema de hoje é o fato do presidente Bolsonaro tentar alterar os dados da Covid-19. E a gente vai tratar um pouco aqui sobre os impactos disso e qual o reflexo dessas ações do presidente Bolsonaro para a democracia. Para esse debate hoje à noite, nós estamos tendo o prazer de receber aqui o Dr. Arruda Bastos, que é do Movimento Médicos pela Democracia, e Gustavo Guerreiro, que é sociólogo, e nós vamos ouvi-los agora. Diga lá, doutor Arruda. Prazer, Maria, um prazer, Gustavo, participar dessa live com vocês, de um tema palpitante e um tema importante. Nós temos que fazer essa denúncia, né? Temos que fazer essa denúncia dessa sabotagem que o governo Bolsonaro e conjuntamente aí com o seu ministro não, porque nós estamos sem ministro, mudamos 3 ministros, nenhum ministro disse a que veio, mas é extremamente grave, nós vamos discutir aqui no programa as consequências disso. Não se trabalha planejamento sem dados estatísticos, sem números confiáveis. O Brasil está ficando aí totalmente apartado do mundo, pária total, já com relação à ecologia, meio ambiente, com relação à saúde, com relação a direitos humanos, com relação à democracia. E isso é grave porque nós estamos, eu quero alertar aqui, nós não estamos no fim dessa pandemia. Muitas pessoas escutam aí que o isolamento social diminuiu aqui, diminuiu acolá, abriu um shopping aqui, abriu um livro. Nós estamos ainda, eu digo, nem na metade ainda da epidemia, né? Os dados estatísticos de hoje mostram isso. O Ceará continua crescendo, o número de casos, o número de óbitos, a doença que estava um pouco mais contida no centro-oeste explodindo em Goiás, em Mato Grosso, no sudeste, Minas, camuflando os dados, agora não tem como camuflar, vai papocar em Minas Gerais, que é o segundo estado com maior população. Nordeste continua muito complicado, situação do Rio Grande do Norte, situação norte também, Rio de Janeiro, péssima condução, tanto do prefeito da capital como do governador do estado, estamos praticamente sem governador no Rio de Janeiro, e o Sul agora com o tempo frio, que não é o tempo frio do ministro, né? Eu estou tirando meus casacos aqui porque eu quero ir todo protegido para Baturité, já que nós vamos ter muito frio aqui no nosso Ceará nos próximos dias. Mas o frio verdadeiro que está chegando no Sul vai fazer com que Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tá certo? E aumentem bastante o número de casos. E não tenho dúvida, se nós não chegarmos em primeiro lugar, em número de óbitos, vamos chegar ali bem parelhozinho com os Estados Unidos, Gustavo e Maria. Oi, Maria. Eu acho que o Gustavo vai tu assumir aí. Ah, é? Sei que a Maria estava mediando. Não, ela deve ter ido ali pegar uma coisa urgente que o Bolsonaro deve ter mandado para ela, mas pode continuar. Tá certo, nós quero agradecer o convite aí pelo debate. As minhas impressões certamente não são tão qualificadas como as suas, já que você é da área, um médico respeitado, mas aí chegou a Maria. Mas eu penso que esse processo de maquiagem dos dados do Bolsonaro é a pura revelação não só da sua incompetência enquanto governante, que afinal de contas ele não governa, mas ela está por trás de um projeto eugenista, né, de matança de pessoas, que é muito alinhado com uma ideologia nazi-fascista. Então, o Bolsonaro está aí para isso mesmo, entendeu? Ele, inclusive, deu declarações anteriores, quando ele era aluno da Academia das Agulhas Negras, e a especialidade dele como militar era matar.
Ele entende de matar, ele não entende de salvar vidas. Então, me parece que tanto ele como os militares que estão orbitando o governo estão confusos em saber se eles estão no governo para cumprir uma agenda de políticas públicas ou se estão numa missão de guerra. Porque parece que eles estão o tempo todo procurando desculpa para matar a gente. E é isso que está acontecendo. Eu queria só destacar que esse Eduardo Pazuello, que ele era um general de 3 estrelas, né? Está assumido interinamente um ministério que já está passando pelo terceiro titular, embora ele esteja como interino. É um cara que não tem a menor vivência na área de política pública de saúde. E é um militar que tem algum conhecimento de logística e de gestão no âmbito militar, mas que, no entanto, ocupa um cargo que hoje se mostra como o cargo mais importante da República, mais até mesmo do que o próprio presidente, né? E nós estamos numa situação de completo desespero, completa desesperança, mas pelo menos temos aí forças políticas no âmbito dos estados que estão trabalhando para debelar essa maquiagem de informações, que, afinal de contas, é uma política autoritária, uma política não é só de esconder, como eu falei, de destruição mesmo da política de saúde. E nós vamos fazendo aí, no decorrer da nossa conversa, o debate com mais elementos, né? Pronto, Maria. A gente está recebendo aqui o boa noite do Edson da Cruz e da Déa Lúcia Borges. Doutor Arruda, o que é que a gente poderia, o que é que a sociedade pode fazer em relação a esse tipo de postura do Bolsonaro? O que é que a gente pode fazer nesse momento? No momento que a gente ainda está no confinamento? Como nós podemos nos protestar contra essa ordem de coisas que atenta contra a democracia? Eu acho que primeiro ler a respeito, né? Ver isso, o Gustavo falou bem, essa é uma sistemática de ação, é um método do governo Bolsonaro, que é destruir realmente o que existe, as pessoas conhecerem o Sistema Único de Saúde, as pessoas terem conhecimento que o SUS tem todo um regramento jurídico que vem desde 1988. O SUS nunca passou por isso, por esse desmonte. Mesmo subfinanciado, mesmo depois da lei do teto de gasto do governo Temer, meio de sofrer com muitos governantes, nós nunca passamos um desmonte desse, a ponto dos técnicos, os principais técnicos do Ministério da Saúde, deixarem seus cargos. Até mesmo aqueles servidores de carreira desistirem de ficar à função, de ficarem à frente de diversas funções no Ministério, que não querem compactuar com o que está acontecendo lá. 39 cargos do Ministério da Saúde entregues a militares da polícia, dos bombeiros, do exército e de outras forças. Isso não existe. Primeiro que essas pessoas não têm nenhum conhecimento de saúde. Nós tivemos alguns ministros, eu posso dizer o último ministro, Nelson Tais, que não entendia nada de SUS. Ele não sabia nada de SUS. Ele entrou ali no ministério, mas ele ficou contaminado com os técnicos do ministério. A pessoa entra ali no SUS, entra numa Secretaria Estadual de Saúde, entra na Secretaria Municipal de Saúde, fica assim, totalmente assim, inebriado com o Sistema Único de Saúde. Mesmo aquelas pessoas que são mais liberais ou que não têm nada voltado assim para o social, as pessoas mudam. E o Mandetta foi uma pessoa dessa. O Mandetta foi um dos grandes líderes na Câmara dos Deputados, no Congresso, na lei do teto de gastos. Tá certo? Quando entrou, viu que precisava de mais recursos, mudou um pouquinho, confrontou o Bolsonaro com relação ao isolamento social, com relação ao uso da cloroquina, tá certo? Que todos sabem que não tem benefício nenhum, foi um tiro que foi dado. Aliás, o Bolsonaro deve pagar muito, tá certo? Vai pagar no Tribunal Internacional, tá certo? E vai pagar também nos tribunais aqui do nosso Brasil. Precisa ser denunciado muitas vezes.
Hoje eu li a respeito que, na Itália, muitas pessoas, tá certo? Muitas famílias de pessoas vitimadas pela Covid estão entrando na justiça contra o prefeito de Milão, tá certo? Que abriu, fez inclusive campanha para liberar a economia quando a doença estava crescendo, e foi aquela calamidade toda que nós observamos, a quantidade de óbitos, a quantidade de pessoas sem atendimento, sem respirador, sem leitos. Depois ele foi pedir desculpa. Desculpa é pouco, desculpa. Depois que causou toda essa calamidade, então nós devemos cobrar aqui. Nós estamos já aí ultrapassando 40 mil óbitos, tá certo? Por Covid-19 hoje, estamos batendo isso no Ceará, já estamos chegando quase a 5 mil, quase 75 mil casos aqui no Ceará. Então, acho que as pessoas têm que, primeiro, se informarem direitinho, terem respeito, protestarem. A forma mais simples de protestar é nas redes sociais, é fazendo o que nós estamos fazendo aqui, tá certo? É postando notícias verdadeiras que confrontam exatamente com essa política genocida do governo, e logo que a situação permitir, vamos às ruas. Vamos às ruas, não tem como não ir para as ruas. Agora, eu como profissional de saúde, eu fico com aquela dificuldade, realmente até acho que os partidos, no último final de semana, tomaram a decisão correta de não incentivarem as pessoas a irem para a rua, porque alguns governadores, também de forma genocida, liberaram a sua economia, tá certo? Liberaram a sua economia e vão pagar caro, a população vai pagar caro, nós vamos ter um aumento grande de óbitos e grande de casos. Aqui no Ceará, eu inclusive questionei, o Ceará foi um caso à parte, foi muito bem conduzida a gestão dessa pandemia, flexibilização também feita em diversas etapas, mas até essas etapas eu ainda teria feito mais etapas, mais lento, pé no freio, porque o que nós estamos escolhendo hoje, uma redução dos casos, é o lockdown que foi feito e foi bem feito, e nós reduzimos os casos, e essa flexibilização tem que ser muito cuidadosa. Então é o seguinte, Bolsonaro quer, nesse momento, acumular forças, tá certo? Procurar apoio, diversas camadas da sociedade, você se informar, divulgar, usar as armas que nós temos, e logo que a pandemia der condição, vamos todos às ruas exigir realmente que esse governo saia, que esse governo pague pelos seus crimes. Eu acho que o que nós podemos fazer agora é isso, é o que nós estamos fazendo. Eu, que pertenço à Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia, faço parte da sua comissão executiva, é uma entidade que nós criamos aqui, é uma entidade nacional, nós criamos no Ceará no ano passado, que a sede é do Ceará, mas que hoje funciona em todos os estados, tem núcleo em todos os estados, nós estamos com mais de 1.200 filiados no Brasil todo, tá certo? E cada vez crescendo mais, e nós vamos ter um papel, inclusive, nesta questão de denúncia e também de exigir que os culpados por uma condução totalmente atravessada que aconteceu, eles paguem nos tribunais também. Gustavo, qual a compreensão, Gustavo, da direção do SEBRA-Paz? Qual a compreensão do SEBRA-Paz sobre essa questão da pandemia? Quais as repercussões dessa pandemia, que é em escala mundial, para a questão da paz, na tua opinião? Maria, é uma pergunta muito boa. A gente, no SEBRA-Paz, a gente tem um entendimento de que a pandemia ela vem para exacerbar questões que já estavam latentes em âmbito internacional e no interior dos estados nacionais também, como, por exemplo, a própria desigualdade entre os países, né? Você vê e a forma como os países lidam com a pandemia em âmbito internacional. Você tem o caso de Cuba, que tem as Brigadas de Solidariedade dos Médicos em mais de 26 países, e inclusive essas brigadas elas estão indicadas a receber o Prêmio Nobel da Paz no ano que vem.
e do outro lado você tem países como os Estados Unidos, que confiscam respiradores e equipamentos de proteção individual de outros países. Então, agora a pandemia, assim, não só do ponto de vista da defesa da paz, que é a preocupação nossa de saber a paz, ela vem para mostrar que o Estado tem um papel fundamental para lidar com essas questões, né? E o Estado, no caso nosso específico, é a saúde pública. Desviando um pouquinho da tua pergunta, mas comentando um pouco o que o Dr. Arruda Bastos falou, ele falou do SUS. Né? O SUS ele é fruto daquilo que justamente o Bolsonaro está querendo interditar, que é a publicidade, a participação popular. Ele foi fruto de uma conferência, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que era uma conferência que precedia a Constituinte, lá em 1986, teve a participação de 4.000 pessoas e mais de 135 grupos de trabalho para discutir saúde pública. E isso redundou num dos sistemas de saúde que, embora tenha seus defeitos, é uma coisa maravilhosa, que atende as pessoas de forma universal e equânime. Então, isso é fruto da participação social, entendeu? Da participação política, social da sociedade. Esses conselhos eles têm uma dimensão fundamental na constituição das políticas públicas como um todo. E você vê que a primeira coisa, o primeiro ato que o governo Bolsonaro fez quando assumiu foi extinguir diversos conselhos de participação popular. Um deles o conselho, do qual eu fazia parte, é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, aí você percebe, né, como essa mudança da metodologia de divulgação dos dados que o Bolsonaro propõe, ela é uma mudança que é antidemocrática, porque ela visa esconder da sociedade, né? O que ele quer com isso? A metodologia diz o seguinte: você não vai mais registrar as mortes que foram na data da ocorrência da morte, só as que aconteceram no dia. Ou seja, você teve uma pessoa que morreu por coronavírus há 2 dias ou 1 semana atrás, aquela morte dela, que só pode ser constatada no dia de hoje, não vai ser registrada. Ela só vai ser registrada que ocorrer efetivamente agora. Qual é o resultado disso? Vai ocorrer uma redução enorme no registro de óbito, dando uma falsa sensação de que está tudo sob controle. Isso é o princípio da interdição do debate democrático. É isso que ele quer. Por que não se quer democracia? Porque você quer a matança das pessoas. É simplesmente isso. Tem um governo de um psicopata, porque o Bolsonaro tem claros traços de psicopatia, de sociopatia, é uma pessoa completamente desequilibrada, em que orbitam ao redor dele generais de 3 e 4 estrelas. Esse caso ele é um general de 3 estrelas, que é um general de divisão, que é um general intermediário, né? E que não tem a menor competência para lidar com esses assuntos públicos. Assim, e esses caras, muitos deles, alguns são da ativa, mas a maioria são chama de generais de pijama, tem um completo alinhamento com essas maluquices dele. O general Helena é um que foi expulso do Haiti, porque, falando bem no cearense, que empurrou o pau matar pobres haitianos. Não ia falar pretos e pobres, porque a maioria lá, 99% da população haitiana é negra, né? Então, ele executou a carnificina, ele foi expulso pelo sistema ONU dali, porque ele é um louco desequilibrado como é o Bolsonaro. Era isso. Nosso amigo Leonardo Lima está assistindo aqui o programa e está mandando uma boa noite para os companheiros. Um abraço, Leonardo, filósofo, né? Filósofo, nosso amigo. Doutor Arruda, qual o papel das secretarias de saúde em toda essa pandemia? Porque uma vez que o presidente não reconhece a gravidade da doença, da pandemia, uma vez que o presidente não sugere remédios que, segundo o protocolo, né, da OMS, da Organização Mundial de Saúde, não deve ser ainda prescrito. Então, qual o papel dos secretários de saúde? Existe algum fórum que reúna os secretários?
é possível que eles continuem, vamos dizer, segurando a onda de toda essa pandemia, porque me parece que acontece agora, né? O que o senhor acha? Maria, existe realmente. O SUS, ele divide as ações de gestão, né? O SUS veio para descentralizar, municipalizar a saúde. Então, quando o SUS foi criado, a primeira coisa que foi decidida foi o que nós chamamos de comando único, que é uma coisa, às vezes, que as pessoas não entendem o comando único. Quem manda, ou seja, quem comanda o SUS no Brasil não é o presidente da República, é o ministro da Saúde. Quem comanda o SUS no Brasil é o ministro da Saúde. Quem comanda o SUS nos estados é o secretário estadual da Saúde, não é o governador. Quem comanda o SUS nos municípios é o secretário municipal de saúde. Quando um governo é sério, ele escolhe um bom secretário, que seja técnico, que tenha visão e tenha qualidades para isso, que saiba escutar, que saiba negociar, que saiba trabalhar em equipe, e deixa na mão do secretário, e quando tem algum problema mais importante, que carece, que precisa de uma articulação com o governo, o secretário procura o governador para ver a opinião dele. Eu tenho essa experiência muito de perto, porque quando eu entrei na secretaria em 2007, quando o João Ananias foi convidado para ser o secretário, eu fui convidado para ser o secretário executivo da Saúde, que era uma secretaria logo depois da do João Ananias, nós trabalhamos, inclusive, conjuntamente, nós trabalhamos dessa forma, como comandantes do SUS do Estado, tanto que levamos para o governador, Cid Gomes, toda essa proposta de construção de hospitais regionais, de policlínicas regionais, de CELs regionais, de UPAs, tudo isso que hoje está atendendo tão bem a nossa população, apesar das dificuldades, começou na nossa gestão em 2007, o João ficou até o começo de 2010, eu assumi como secretário em 2010, o governador me confirmou como secretário na segunda gestão dele, e eu saí já em 2014, tá certo? Então, o comando é isso. Quando falta uma perna dessa, faltou o ministério, o secretário estadual ou o secretário estadual não pode ficar aguardando, não pode ficar aguardando. E você perguntou, existe um órgão que congrega os secretários? Tem, que é o CONAS, é o Conselho dos Secretários de Saúde. Eu fui vice-presidente do CONAS durante o meu tempo na Secretaria de Saúde do Estado. O CONAS, inclusive agora, nessa crise da divulgação dos dados, que o governo queria maquiar, não colocando os óbitos de dias anteriores, agora nós íamos andar com a maquininha de calcular todo dia, vendo o boletim para trás, para somar se teve 2 a 10 dias atrás, se teve 4 a 5 dias atrás. Quem quer fazer isso? Não existia. O mundo não faz isso. Quando a Itália informava que tivemos 1.800 mortos, foi mortos confirmados naquela data, não foi que foi tantos num dia, tantos no outro, porque não é necessário isso, estatisticamente não precisa isso, tá certo? Você tem uma grande quantidade de óbitos que aconteceu naquele período mais próximo, e alguns de difícil diagnóstico, os exames tiveram dificuldade em sair o resultado, etc., que estava ainda com investigação, mas a maioria aconteceu ali pertinho, então isso mostra uma tendência em termos de curva. O CONAS assumiu a responsabilidade, antes mesmo do consórcio de empresa de comunicação, antes da Globo, com a Folha, com o Estadão, com o UOL e com o Extra, colocarem consórcio para divulgar os dados, que aí quebrou as pernas do Bolsonaro, porque ele está dando dados muito mais atualizados, ninguém está mais nem dando bola que o Ministério está dando, porque ninguém tem confiança mais. Então, nós temos duas coisas para ter informação, que é o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários, todo dia no fim da tarde as secretarias estaduais encaminham todos os dados dos municípios para o CONAS divulgou agora um boletim novíssimo, que eu estava no outro programa com o Jurandir Frutuoso, que é ex-secretário de Saúde, e ele é o atual secretário executivo do CONAS, estava com o Manuel Fonseca e com o ex-secretário Henrique Javi, nós estávamos discutindo exatamente esse tema. Então, os estados podem, sim, tomar à frente desse processo, claro, faltando esse apoio federal, que o governo federal é importante para coordenar todo o processo, tá entendendo? Para encaminhar recursos, para fazer aquisições, para traçar diretrizes, né? Isso falta. Eu fui secretário na época do H1N1 e foi uma pandemia.
e chegou no Brasil. Foi uma pandemia global também, né, com toda a pandemia, e chegou no Brasil, chegou forte. E graças à articulação, na época, em 2010, a articulação com o Ministério da Saúde, dos secretários estaduais e dos secretários municipais, hoje ninguém nem lembra mais do que aconteceu na época, porque não foi nem de longe o que está acontecendo agora, né? Nem de longe, ninguém nem lembra o que aconteceu. Tá certo? Então, quando o governo federal não assume, os estados têm que assumir, e o CONAS pode ajudar, como também os secretários municipais podem assumir, e o CONASEMES, que é uma outra entidade que congrega os secretários municipais, e o COSEMES, que é dos estados, pode assumir. O SUS é uma beleza, o SUS é uma beleza. Falta uma perna, a gente fica andando com dificuldade, mas nós não ficamos parados, tá certo? É claro que essa perna federal falta muito, e é o que eu disse na resposta anterior, deve ser cobrada por isso, porque muito provavelmente 50% a 60% da calamidade que nós estamos tendo, em número de óbitos e número de casos, se o governo fosse um governo competente, um governo que não tivesse essa visão genocida e anti-ciência, tá certo? Nós estaríamos com uma situação no Brasil, não vou dizer como a Nova Zelândia, é difícil a gente conseguir o que a Nova Zelândia conseguiu, mas nós teríamos resultado de outros, como a Argentina aqui pertinho. Vamos comparar aqui vizinhos aqui da América do Sul. Olha a gestão desse problema na Argentina. Olha a quantidade de casos, olha o isolamento feito com apoio federal, olha a relação entre o prefeito de Buenos Aires e o presidente da República, que são contrários. Olha se está acontecendo alguma coisa dessa, se no momento tem alguma disputa partidária em questão, quer dizer, a Argentina mesmo está sendo um exemplo disso. E o Brasil, agora, nós nem podemos entrar nos Estados Unidos, e a Europa hoje está dizendo também que brasileiro não vai entrar lá, tá certo? Então, nós estamos aqui totalmente isolados. Então, os secretários, os estados têm muito que fazer, e estão fazendo. O Ceará é um exemplo do que está acontecendo, tem outros estados também, o Maranhão conduziu bem o processo, tá certo? Tem outros estados, e outros, apesar da possibilidade de fazer bem feito, mesmo com apoio federal, não fez. São Paulo fez mais ou menos, agora flexibilizou de uma forma que eu julgo meio precipitada. O Rio de Janeiro é uma calamidade total, porque nem tem prefeito, nem tem governador, e aqueles estados, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul e o restante ali do Sul, vão pagar muito, porque aceitaram aí uma visão de que o isolamento social, e aí influenciado pelo Osmar Terra, que eu conheço bem, porque o Osmar Terra era do CONAS, quando eu estava na secretaria, e na época da pandemia do H1N1, o Osmar Terra, que foi ministro agora do Bolsonaro, até pouco tempo, era o secretário de Saúde do Rio Grande do Sul. E vamos ver aí, pesquisando, a situação do H1N1 no Rio Grande do Sul e a situação do H1N1 aqui no Ceará, como nós demos de chinelo em termos de gestão com relação lá. Então, os estados podem fazer muito, viu, Maria? Legal, doutor Arruda. Ainda bem que nós temos o SUS, né? Esse sistema de saúde único que esse governo tentou destruir, né? Desmontar. Aliás, é isso que o presidente está fazendo, tentando desmontar o SUS, né? Quando desmonta, na prática, o Ministério da Saúde, eles querem atingir o SUS. Quando fazem o teto dos gastos também para a saúde, isso é um absurdo, para a educação, né? Uma forma de atingir o SUS. E o SUS está nos salvando, né? Dentro do possível. Do Bolsonaro. Para o desespero do Bolsonaro, estava lá, e também, né, as boas gestões, como disse o doutor Arruda, como aqui no Ceará, né, as UPAs, né, essas unidades de saúde, os hospitais regionais. Se nós não os tivéssemos agora, estaríamos em uma situação ainda mais complicada do que já provoca a própria pandemia, né? Gustavo, e como é que está a situação dos indígenas durante essa pandemia? Porque se nas capitais, vamos dizer, a gente já fala de subnotificação, como é que é a situação nas comunidades indígenas? Esse é um tema muito delicado, né? Os índios são atendidos na linha de frente por um subsistema do SUS, que é o Subsistema de Saúde Indígena, que é coordenado pela Secretaria
Especial de Saúde Indígena, que é a CESAI, que faz o atendimento primário nas comunidades. E ele é um sistema extremamente participativo, né? Ele é organizado através dos conselhos distritais de saúde, em que as comunidades geralmente discutem com com os órgãos federais, com as autoridades e a própria comunidade, as formas como os agentes de saúde indígena vão atuar nessas comunidades, certo? O problema é que, com a pandemia, isso se esgota, né? Porque não pode mais haver a reunião presencial e os indígenas não têm essas parafernálias. Alguns têm também, mas assim, muito mais precariamente. Essas parafernálias tecnológicas que nós temos para fazer essas lives aqui, para eles é mais complicado. E agora a situação mais dramática são nas áreas mais isoladas, né? Essas áreas que a gente chama mais antropizadas, aqui, por exemplo, do Nordeste, Calcaia, Maracanaú, Itaguari, Itapeba, Genipapo e tal. O índio também, embora tenha esse subsistema, ele é atendido também pelo SUS. Então, de certa forma, de forma muito precária, mas de certa forma, existe um acesso um pouco mais facilitado. O problema são os índios que moram na região norte. E aí você tem aldeias que, às vezes, a viagem de barco é 2, 3 dias para chegar num local que tenha um hospital, uma rede de saúde um pouco mais estruturada. De modo que você tem, além de um indicador de óbitos muito maior, um indicador de subnotificação muito maior também. E da forma que já li em alguns artigos que o índice de mortalidade por coronavírus nas comunidades indígenas, isso de um modo geral, considerando os índices que estão em áreas mais densamente povoadas e mais isoladas, é de 3 a 5 vezes maior do que o índice de mortes da sociedade brasileira como um todo, mesmo com todas essas precariedades. Então, você vê que o índio está numa situação de sub-precariedade. Então, é muito dramático tudo isso estava acontecendo. E assim, Maria, só um comentário, assim, porque quando o Dr. Arruda Barros fala, ele fala com tanta propriedade, com tanto conteúdo, que a gente tem instigado a levantar algumas questões, né? O Dr. Arruda falou aí no CONASMA, uma plataforma de acompanhamento própria, né? E esses 6 veículos de imprensa aí que lançaram também um consórcio de apuração dos indicadores próprios, mas eu fico pensando, doutor Arruda, que isso aí pode ser muito bom, porque significa um tiro no pé do próprio governo, deu um tiro no próprio pé. Porque se ele deturba os índices, né, de infecção e de óbitos por coronavírus, e do outro lado você tem os estados e a imprensa divulgando seus índices muito mais confiáveis, você pode confrontar, e aí você mostra qual é a verdadeira intenção desse governo que se torna público. Fica muito mais desgastante, você vê a incompetência desse pessoal inclusive de manipulação desses dados. Eles não percebem que, até para eles mesmos, é terrível. E um outro aspecto também, que eu fiquei sabendo, é que eles estavam com essa coisa de fazer a divulgação só depois que terminasse o Jornal Nacional, vê só que absurdo, né? E aí decidiram manter a divulgação até às 18 horas, né, de cada dia, que é o tempo que demora para o Ministério da Saúde divulgar publicamente os dados. Mas esses dados eles têm que ser entregues pelos estados até às 16 horas, ou seja, 2 horas antes da divulgação desses dados do Ministério da Saúde. Se algum estado, por acaso, não entregar até às 16 horas, por incrível que pareça, fica fora do índice de infectados e óbitos daquele dia. No entanto, ele vai ter que ser lançado no outro dia. Então, é mais um complicador que o próprio governo não tem essa dimensão, inclusive para a imagem do próprio governo, né? Além, para não falar na desgraça que significa para a população, na imagem do próprio governo, que, inclusive, eu fiquei sabendo também que essa metodologia é a única. O Brasil é o único país do mundo que usa essa metodologia.
Então, é mais um absurdo, assim, e a fala do Dr. Arruda Barros me fez pensar essas questões, porque como ele é uma pessoa da área e de muita experiência, então é uma fala sempre cheia de conteúdos e enseja essas questões na gente. A nossa amiga Adeline Lobão está assistindo aqui a nossa live. Um abraço, Adeline. Doutor Arruda, além dessa questão óbvia, né, que essa falta de transparência é antidemocrática, afinal, a população precisa ser informada, né, sobre as reais consequências da pandemia, né, e os números de infectados, os números de curados e até as mortes também, né, são do interesse de toda a população saber. Mas, além disso, assim, qual é a gravidade disso? Assim, vamos dizer, para as políticas de saúde, para o enfrentamento da crise sanitária mesmo? Olha, é muito grave, né? Inclusive nesse período agora de retomada da economia, sem ter essas informações a tempo e a hora, né? O Gustavo falou, olha, o estado do Ceará, ele tem seus dados no IntegraSUS. Qualquer cidadão pode entrar aí no seu computador, no seu smartphone, bota IntegraSUS aí, procura 2, 3 vezes ao dia. Hoje é o terceiro boletim que a Secretaria de Saúde divulga. O último que eu tive acesso está 4.663 óbitos, 73.879. Deve estar mais atualizado porque aqui eu vi já no meio da tarde. Então, 2 vezes por dia, a Secretaria de Saúde, através do site da página do IntegraSUS, ele dá todos os dados estatísticos, da letalidade, dá o número de óbitos, o número de casos confirmados, o número de exames realizados, o número de pessoas em investigação. Isso é importante. Agora, nós precisamos saber como é que está o Rio Grande do Norte, como é que está a Paraíba, como é que está Pernambuco, como é que está aqui o Piauí, como é que está o Nordeste como um todo, como é que está o Brasil, porque nós temos que planejar a saída dessa pandemia, senão agora, daqui a mais um tempo. E os dados epidemiológicos, esses dados epidemiológicos, eles são estudados, né, com relação à idade que a doença está acontecendo mais, com relação ao sexo, tá entendendo? Com relação à condição econômica, tá certo? Então, é importante, esses dados são fundamentais para tudo. E nós tínhamos isso, o Ministério da Saúde, quando trabalhava bem, em outros governos, nós tínhamos isso automaticamente. O sistema informava automaticamente, carregava os sistemas das secretarias automaticamente. As secretarias encaminhavam os dados e, de forma automática, o Ministério recebia, fazia todo o trato epidemiológico daqueles dados, devolvia para os estados com gráficos, com boletins, com orientações e tudo isso. Nesse governo acabou. Então, é extremamente grave esse problema. O CONAS, divulgando os dados, ele dá a transparência desses números. E esses números, e eles lá também, eles produzem alguns boletins. Esse pool de empresas de comunicação, esse consórcio, também dá um norte. Já o terceiro dia que nós temos mais de 1.000 óbitos, nós tivemos hoje, agora, pela última levantamento que eu vi, talvez mais 1.300 óbitos confirmados em 24 horas. Ontem foi também mais ou menos isso. Só cai mesmo no fim de semana, quando essa notificação ela atrasa um pouco mais. Mas na semana é isso. A previsão que nós temos é de bater o recorde de 2.800 óbitos em 24 horas, que esse recorde é dos Estados Unidos. A previsão é que agora, depois do dia 15, o Brasil possa alcançar este número. Além de agora, eu acho que os números atuais, nós já devemos ter batido o Reino Unido em número de óbitos, já estamos perseguindo aí os Estados Unidos em número de óbitos. E, se a situação continuar, nós vamos bater, se não em casos confirmados, os Estados Unidos, apesar de não ter conseguido testar muito no início, mas depois testou mais do que o Brasil. O Ceará é um dos estados que tem testado, mas o resto do Brasil testa muito pouco. E outro problema é que, se o Ministério da Saúde fosse competente, o Ministério da Saúde poderia ter assumido esse papel de fazer testes em massa para a população. O Ministério da Saúde não fez nada.
adquiriu uns respiradores que não distribuiu para os estados, teste se adquiriu, ninguém sabe, ninguém viu, e nada mais do que isso, construiu um hospital. Como é que o Ministério da Saúde, numa pandemia dessa, construiu um hospital em Goiás, que foi inaugurado essa semana, que funciona 1/5 da capacidade do hospital. Tem outro lá na Zona Norte também, mas não tem nada nos estados. Se os estados não tivessem feito realmente a gestão. Então, é muito grave. Sem informação, em todas as áreas, nós não vivemos. E na saúde, informação é o principal. Sem informação, nós não sabemos por onde é que a doença vai, como é que a doença vai, quando é que ela vai terminar, qual rumo que ela está tendo. Aqui no Ceará, por exemplo, nós sabemos que Fortaleza teve um arrefecimento. Agora, nessa última semana, graças ao lockdown que foi feito. Não é surpresa. Nós já sabíamos. O receio aqui é agora ter um acréscimo do número de casos. Provavelmente vamos ter. O quanto, nós vamos saber na segunda, terça-feira, por quarta-feira, nós vamos saber. Mas no interior, nós já sabemos que a doença na Zona Norte, né, se você pega Itapipoca, Acaraú, Itarema, Sobral e Camusim, está lá para cima. No Cariri, que estava um pouco mais contido, nós já sabemos agora que o Cariri também vai ter uma explosão de casos na região do Cariri. Na Baturité, que começou também com muitos casos, continua com muitos casos. Então, esses dados são importantes para você tomar decisões regionais, administrativas e decisões na área da saúde. Então, esses dados fazem uma falta muito grande em termos de gestão de saúde. Certo. Gustavo, a gente está vendo aí pela mídia que, além em meio a toda a questão da pandemia, a Polícia Federal está fazendo investigações, exatamente em relação às compras de governadores, de prefeitos. Como é que você vê essas ações? Maria, eu sinceramente, eu não gosto de especular sobre assuntos que a gente não tem materialidade, né, para poder discutir com mais substância, mas me parece muito claramente que existe aí um uso político da Polícia Federal para perseguição de opositores do atual presidente, né? Eu fiquei sabendo também que essa operação que teve aqui em Fortaleza, né, sobre as compras de respiradores, alguns materiais, e foi julgado, e parece que teve até uma bronca do juiz que estava encarregado do caso, porque não tinha 1 centavo de recurso federal na compra desses materiais, e que, mesmo assim, todos os procedimentos administrativos, teve acompanhamento do Tribunal de Contas, dos órgãos de controle de competência, não houve nenhum prejuízo para os cofres públicos aqui no Ceará, e, no entanto, você percebe uma ação policialesca espalhafatosa. E um outro fato, um outro dado estranho, você tem uma deputada federal, aquela Carla Zambelli, alegando aos 4 ventos que sabia que ia ter operações contra governadores. Como assim? Como assim sabia? Está certo que uma operação dessa da Polícia Federal, principalmente dessa dimensão, ela tem que ser informada momentos antes ao presidente da República, até para ele ficar inteirado do que está ocorrendo, mas isso não pode ser vazado para outras pessoas. E é o que está acontecendo, que mostra claramente que há fortes indícios de uso político dos instrumentos de Estado, tá? Que não são instrumentos de governo, para perseguição política. Uma das características muito marcantes desse governo nazi-fascista, que está aí, já pode chamar de nazi-fascista mesmo, é que há uma confusão entre Estado, não só Estado e governo, mas agora Estado, família e milícia, né? Então, é muito complicado. E, assim, Maria, eu queria também que você me desse licença para que eu fizesse uma pergunta para o Dr. Arruda Barça. Eu queria muito saber a opinião dele acerca de uma declaração do Miguel Nicoleles,
que é o cientista que coordena a Comissão Científica do Consórcio Nordeste, né, que dá assessoria aos governadores do Nordeste. Qual era a opinião do Dr. Arruda Bastos da declaração que ele deu sobre o fato de você flexibilizar o isolamento agora seria um erro? O que o senhor tem a dizer sobre isso, Dr. Arruda Bastos? Olha, eu concordo totalmente. Eu fiz só uma observação que o Ceará fez isso, embora eu considere precipitado, de uma forma mais lenta, tá certo? Inclusive, a nossa entidade, a nossa associação de médicos, nós encaminhamos para o governo um abaixo-assinado escrito por técnicos, por ex-gestores, por profissionais de saúde, pedindo para que ele não flexibilizasse, há uma semana atrás, aquela fase de transição, achando que essa fase de transição deveria ter iniciado essa semana. Nós precisamos pelo menos mais uns 10 dias para sentir como é que a situação estava, para poder flexibilizar. O governo agora, ele parou a flexibilização no interior, decretou lockdown em algumas cidades. Foi uma coisa. Agora, nós temos que ter muito cuidado aqui em Fortaleza agora, a próxima semana. Eu defendo que estacione a flexibilização em Fortaleza, tá certo? Nós não podemos pegar. Agora, essa semana, já entrar na segunda fase. Cada fase dessa representa um número enorme de trabalhadores na rua, um número enorme de empresas funcionando. Tá certo? Isso é muito ruim quando nós estamos ainda com esse índice de casos. Foi estudado que reduzir um pouco a pressão em cima de UTI, em cima de leitos de hospital. Ok, tudo bem, mas esse não é o parâmetro único. O parâmetro único não é isso. Se nós crescemos muitos leitos, se nós crescemos muitos hospitais, e se a doença reduz um pouquinho, a gente sente isso. Mas por isso você vai liberar para que as pessoas se contaminem, e nós sabemos o seguinte, o que nós estamos fazendo hoje vai representar daqui uns 14 dias, tá certo? Então, agora, essa semana, nós vamos sentir o efeito dessa flexibilização. Eu acho que quanto mais lenta a flexibilização, melhor. Em outros países, a experiência de outros países mostrou isso, tá certo? Aonde se flexibilizou de uma forma inadequada, a doença voltou a crescer e teve que se fechar novamente, tá certo? Então, eu até tenho dado algumas declarações, eu não sei o que aconteceu segunda-feira, tá certo? Segunda-feira foi assim, parece que as pessoas dormiram no final de semana, e segunda-feira disse, o coronavírus sumiu, tá certo? Então, vamos abrir, como no Rio, shopping, campo de futebol, comércio de rua, comércio não sei aonde, templo, igreja. Oh, mas como? O Rio estava naquela, e ainda está naquela situação. Aí reduz um pouquinho, sobrou um pouquinho de leite de UTI, vamos dizer, sobra um pouco de leite de UTI, nós podemos matar uma quantidade X de pessoas. Porque nós sabemos que o percentual da população que vai adoecer, o que adoeceu, se a letalidade é 6,7%, 7%, 6%, 6% das pessoas vão complicar e vão ter óbito. Então, não é porque tem lei de UTI que nós vamos deixar que esse 6% seja maior do que poderia ser. E isso é relativo ao número de pacientes que se infectem da doença. Então, eu tenho muita preocupação, concordo com ele, acho que em alguns locais isso foi feito de uma forma criminosa, né? Eu cito sempre o Rio de Janeiro, ali foi um crime, porque o Rio de Janeiro está totalmente assim, perturbado, as pessoas estão de tanta balbúrdia, de tanto mal feito que tem no Rio de Janeiro, tá certo? Com os ex-governadores, com tudo, com as milícias, com tudo, né? Com o próprio Bolsonaro, a família dele, tudo. Então, as pessoas ficaram assim, achando que não tem mais esperança de nada, tá certo? Não tem esperança de nada, porque não tem o menor sentido de saúde epidemiológico você ter liberado realmente o Rio de Janeiro. Então, eu concordo com ele. Aqui, eu digo ao governador, vamos devagar, eu até escrevi uma crônica, tá certo? Escrevi uma crônica, estou escrevendo um livro, que é Diário de uma Quarentena, já escrevi 60 crônicas desse meu Diário de uma Quarentena, estou escrevendo depois que terminar aqui, vou escrever a de hoje, e uma delas que eu escrevi, eu acho, uma semana atrás, 10 dias atrás, eu disse, devagar,
que, com andor, que o santo é de barro, tá certo? Eu acho que os gestores têm que pensar devagar com andor, que o santo é de barro. Qualquer coisa, tudo que foi feito pode ir por terra. E eu até digo, olha, se tem pessoas aí, 50% da população, que fez um sacrifício enorme, até mesmo devido a não ter muita condição financeira, ou algumas pessoas tinham uma condição mínima, e outras pessoas com a condição melhor de ficar trancado em casa e de não sair para canto nenhum, passar 60 dias, 70 dias em casa. Aí agora, quando a doença ainda está rondando em todos os bairros, em todo local, você vai liberar para o neto desta pessoa, para o filho desta pessoa, e pegar um transporte coletivo e trabalhar num local não essencial, e se a pessoa voltar para casa, transmitir a doença para quem estava 70 dias trancado em casa, tá certo? Então, eu também acho que isso não é uma coisa justa de se fazer no momento atual. Você pede o sacrifício da população 70, 80 dias, e numa hora que não é para flexibilizar, eu sei que tem pressões econômicas, vamos liberar só o que for essencial para a economia começar a rodar alguma coisa, mas o que não é essencial não pode ser liberado. Então, eu concordo realmente com ele, isso vai fazer com que o número de casos cresça muito e, consequentemente, o número de óbitos. Mesmo que aqui no nosso estado nós não tenhamos mais o colapso do número de leitos, podemos ter até alguma cidade do interior, como estamos tendo lá na Zona Norte, mas nós estamos agora colapsados aqui no Rio Grande do Norte, tá certo? Totalmente sem condição de atendimento, e isso vai chegar em outros locais. Eu acho que foi, de uma forma geral, no Brasil, foi desastroso, e eu acho que o governo federal tem culpa, que foi toda a vida contra, não teve essa articulação, não teve uma pessoa nacionalmente que diz, olha, vamos zonear aqui o Brasil, vamos apoiar as empresas, vamos apoiar os trabalhadores desempregados, vamos apoiar os autônomos, vamos apoiar quem não está em condição de trabalho. O Bolsonaro boicotou a ajuda emergencial, todo mundo sabe disso, aqueles R$600 ficou aí encebando para distribuir esse recurso. Mais de 10 milhões de pessoas desempregadas, sem condição, que entraram com a solicitação, não receberam, e você tem a notícia todo dia, não sei quantos militares receberam. Aqui, não sei quantos servidores do Estado, 24 mil servidores do Estado do Ceará receberam o emergencial. E o cara desempregado, sem trabalho, sem coisa nenhuma, ficava ali naquela dificuldade, porque eu tinha um negócio do CPF trocado, não sei o que e tal. Então, eu acho o seguinte, eu concordo com ele, que isso pode gerar, primeiro, prolongar mais a doença ainda, a doença se prolongar mais, porque quando você flexibiliza, você tem um aumento de casos, a doença vai mais tempo, você vai ter dificuldade mais na frente de abrir, se você conseguiria abrir em setembro, você vai conseguir abrir em outubro, em novembro, porque fica nesse efeito sanfona, porque aí o número de casos é o que agora o governador lá de Minas Gerais vai ser obrigado a fazer, e o prefeito de Belo Horizonte está dobrando praticamente todo dia o número de casos, não tem como ele continuar com a conduta que ele tinha de flexibilização de economia aberta. Nosso amigo Leonardo Lima está comentando que também não entende essa coisa já da abertura das etapas, e ele acha que nesse ritmo que está, daqui a pouco vai ter que retroceder, né? Voltar ao lockdown, porque o coronavírus não sumiu, né? Infelizmente, ele não some assim pela nossa vontade, né? Por decreto. O que é que você acha, Gustavo, dessa questão aí da flexibilização já nesse momento? Assim, leigo que eu sou no assunto, né, de epidemiologia, mas me parece que faz muito sentido. Se você tem uma medida que visa abreviar a situação de paralisação, inclusive econômica, né, porque o isolamento ele é a única medida, não é que é a medida mais eficaz, é a única medida que nós temos no momento para debelar uma pandemia que não tem remédio. E nessa situação entra uma discussão sobre a economia, e aí entra uma falsa dicotomia, que é o debate entre a vida e a economia. Ora, como se uma coisa fosse dissociada da outra.
se a economia está indo mal, não é por causa do isolamento, é por causa do vírus. Então, o isolamento é uma forma de tentar recuperar a economia de forma mais rápida. Se você começa a flexibilizar e os casos de contágio começam a variar e aumentar, e você não existe ainda também um controle que não seja um controle empírico de você avaliar o quanto a liberação e o isolamento vão provocar de novas infecções, de novas mortes, me parece que isso virou um disparate, né? Assim, um jogo em que os governantes não sabem muito bem onde estão pisando. E aí você cria uma situação de incerteza. Porque, veja bem, vamos considerar que, mesmo que a gente consiga sair o mais rápido possível da situação da pandemia e que o vírus já não circule mais pelo Brasil, o Brasil hoje está curado do vírus, como profetizam alguns pastores evangélicos aí, profetizam que o Brasil está curado hoje do vírus. Então, não é só o Brasil que está com a economia paralisada, é o mundo que está com a economia paralisada. Então, quer queira, quer não, a economia brasileira ela não é uma ilha. Aliás, a economia nenhuma é uma ilha, ela sempre é a integração. Então, você tem um mundo parado economicamente e um país parado economicamente. A questão é o quanto de mortes nós queremos ter até o fim da pandemia. E eu concordo totalmente com o Dr. Arruda Bastos, com o Miguel Nicoleles, né? E o próprio Nicoleles fala também, Maria, que inclusive nós temos uma subnotificação na ordem de 7 a 10 vezes o número de mortes e de infectados. Se isso se confirma, então nós somos o epicentro agora, hoje somos o epicentro da pandemia, não é os Estados Unidos, mas, embora eu acho que lá também tem alguma subnotificação, mas não é tão grande como a nossa. Então, nós já somos o epicentro e pior, ele também falou, que eu li isso em entrevista, que nós ainda não alcançamos o pico, né? O pico das infecções. Então, é um cenário muito assustador que se coloca para nós. Né? Doutor Arruda, e nesse momento agora da pandemia, nós temos outras doenças da época ou não? É porque a gente quase não está ouvindo falar, né? Vamos dizer, a pandemia é tão impactante, o coronavírus, a velocidade da sua transmissão, que geralmente a gente tem doenças, né? Da época, então a gente tem nesse momento, quais seriam, né? Nós temos, e aí é o seguinte, as pessoas comentam de uma segunda onda, eu tenho uma preocupação já com a quarta onda. A quarta onda é exatamente os portadores de doenças crônicas que durante esse período não tiveram assistência, não tiveram condição de ir às suas consultas, de realizar seus exames, de realizar seus tratamentos, adiar os seus procedimentos. Tá certo? Então, nós vamos viver no Brasil um problema de saúde pública gravíssimo. Esse problema não vai acabar. Então, essa nossa luta é agora na pandemia e depois também da pandemia. Porque durante muito tempo nós vamos sofrer as consequências do que a pandemia está acarretando. Tá certo? A pandemia ela pode ter o efeito sanfona, ter uma segunda onda, depois tem uma terceira onda, mas eu tenho preocupação com isso que você falou. Nós temos várias doenças que não desapareceram também. Nós estamos tendo muitos casos de dengue hemorrágica, nós estamos tendo. Estava previsto para esse ano ter muitos casos de dengue. Nem tanto chikungunya, nem tanto zika vírus, mas dengue sim. As outras doenças respiratórias, as outras síndromes respiratórias agudas graves, que é inclusive uma fonte de subnotificação, é como o governo de Minas Gerais está fazendo. O governo de Minas, as pessoas faleciam de um problema respiratório, síndrome respiratória aguda grave. Não é Covid, é outro problema respiratório. É uma síndrome. Quando estatisticamente foi se avaliar, esse dado estava 300% a mais do que o outro ano. Não justificaria nenhum. Você ter 300% um número a mais, é porque as pessoas faleceram
foi de Covid mesmo, tá certo? E lá, para aí sim, para não inflar, porque eu vejo sempre o governo dizendo, não, porque os governadores querem inflar os números, os prefeitos. Mas qual é o governador e qual é o prefeito que quer colocar a sua cidade? A peste que teve muitos casos. Isso afasta o turismo, isso afasta investimento, tá certo? Isso mostra que a gestão pode não ter sido tão eficiente. Então, qual é o prefeito que, no lugar de colocar 10 casos de de Covid-19, vai dizer que foram 20? Não tem isso, não é per capita, ele não vai ganhar recurso. Eu vejo o governo falar, porque isso é para ganhar mais recurso. Não existe recurso. Há muito tempo o SUS não trabalha com produção, o trabalho não é com produtividade. Tá certo? Então, não é isso. Antigamente, sim. Antes do SUS, no INSS, você internava mulher para fazer fimose e homem para fazer cesariana, como aqui em Fortaleza, várias auditorias comprovaram. Eu fui médico antes do SUS, eu me formei em 79, né, para completar agora 42, 41 anos de formado. Eu trabalhei de 79 a 88 sem o SUS. E eu sei como é que funcionava naquele tempo. Tem um hospital aqui em Fortaleza, teve até um crime. O hospital fechou, faliu depois, tá certo? Por causa exatamente disso. Descobriram que as mulheres estavam fazendo fimose e os homens fazendo cesariana. Porque o INSS pagava, o INPS na época pagava por produção. Não se paga mais, né? Tanto faz você ter muito caso como menos caso. Então, não existe essa necessidade de inflar. Pode sim um gestor, como o de Minas Gerais, tá certo? Querendo dar uma de grande gestor, que não são, tá certo? Dizer que Minas Gerais é uma ilha no Brasil, a segunda população do Brasil, e não está tendo caso. Está sendo desmascarado agora. Desmascarado porque não relatava, não realizava exame, está guardando os testes, isso aí, inclusive, foi dito. Né? Foi dito em entrevista, o próprio secretário de Saúde, que não estava utilizando os testes para guardar para mais tarde fazer os exames quando a doença crescesse. Bom, então agora quem adoeceu e morreu não teve seu diagnóstico feito, porque o teste não foi realizado, tá certo? O teste não foi realizado, tá entendendo? Então tem muitas doenças, o infarto continua acontecendo, o AVC continua acontecendo, os pacientes diabéticos continuam complicando, os pacientes hipertensos também continuam complicando, os pacientes renais crônicos, as clínicas de hemodiálise estão cheias de paciente renal crônico, os pacientes hepatopatas, coronariopatas, pneumopatas continuam, e a minha preocupação é exatamente nessa quarta onda, que essas pessoas estão tomando seus remédios em casa, mas sem condição, porque o atendimento ambulatorial teve que reduzir ou até fechar. As policlínicas regionais do interior, tá certo? Devido exatamente elas serem, como o nome diz, elas atenderem os municípios, e se bloqueou o transporte intermunicipal, elas tiveram que deixar de funcionar. E foi justo que fizesse isso, porque senão a doença ia disseminar muito mais rápido em regiões que não têm estrutura de saúde praticamente nenhuma. Mas eu tenho preocupação com essa quarta onda. Por isso que nós temos que pensar nisso agora, quando a pandemia arrefecer, porque as pessoas vão ter que ter atendimento dessas outras doenças. E para isso precisa estrutura, precisa recursos, né? Precisa que o governo federal esteja apoiando os estados e apoiando os municípios. É isso aí, né? Temos que continuar reivindicando que o governo assuma a sua responsabilidade em relação à saúde. O Luiz Gonzaga Falcão, nosso camarada Gonzaguinha, está dizendo pelo SUS e pela vida, e viva o SUS, né? A gente está vendo como o SUS é importante. E a Fernanda Rocha está dando uma boa noite para os nossos convidados. Gustavo, você gostaria de acrescentar alguma coisa? A gente já está indo para os finalmente, tá certo? Então... Não, eu estava lendo aqui, eu estou acompanhando aqui os comentários, eu vi uma pergunta que o Túlio fez, Túlio Nogueira, fez sobre se tem relação, achei interessante a questão, se a relação entre o não pagamento de benefício e a flexibilização do isolamento pelo governo federal, não pagamento de benefício pelo governo federal. Eu
não sei, assim, eu achei interessante, eu me meti a comentar, mas eu vou comentar dizendo que não sei, mas que é bem provável que sim, né? O governo está o tempo todo manejando as suas atuações, porque não tem um plano de estruturação de combate ao coronavírus, mas ele tem sempre as pequenas malandragens que terminam virando grandes malandragens para prejudicar, no fundo, quem mais precisa, que é o trabalhador, que é o mais pobre e tudo mais. Pode ser, Túlio, que realmente haja essa relação entre essa proposta agora de não pagamento, né, do benefício emergencial. E é interessante, Maria, até a forma como foi proposto esse pagamento do benefício, e era uma forma que a direção nacional da Caixa Econômica poderia ter evitado essas aglomerações, né? Você simplesmente poderia ter feito esse cadastro e o Ministério, não sei qual era o Ministério responsável, mas o Ministério tem entregue nas residências de cada um cartão com aquele dinheiro creditado no cartão, a pessoa ia no caixa eletrônico e sacava e pagaria logo as 3 parcelas propostas de uma vez só, mas não. Você tem que coloca a população para se fazer filas gigantescas nas agências da Caixa Econômica, expondo as pessoas a todo tipo de risco, parcelando os pagamentos em 3 vezes e mal e porcamente, porque você tem até o velho da Havan está recebendo o pagamento do benefício emergencial, e, no entanto, você tem alguns brasileiros que precisam e veem a situação em análise lá no site da Caixa Econômica. Então, é muito complicado, né? Eu não tenho muito mais a acrescentar sobre esse assunto, não. Era basicamente isso, e só também destacar um ponto que eu não coloquei nos meus comentários, que essa própria maquiagem de dados aí pelo Ministério da Saúde, ela também é um estímulo à contaminação das pessoas, porque a partir do momento que a população vê que os números estão caindo, embora seja por uma farsa, o imaginário popular tende a entender que ele está liberado. Como o Dr. Arruda Bastos falou, como um médico experiente, ele sabe disso muito melhor do que nós, que o governo do Estado edita um decreto flexibilizando o isolamento, imediatamente a população lota as filas de shopping, as entradas do shopping, achando que pelo decreto o vírus já não atua mais, né? Ele obedece decretos estaduais. Então, a mesma coisa que o governo federal faz com a maquiagem dos dados. Então, leva uma falsa sensação à população de que está tudo bem, que, no entanto, agora eu posso sair numa boa e que eu não vou mais pegar o vírus, e que é uma mentira. E é justamente isso que o Dr. Arruda Bastos falou. Já devemos estar pensando numa 4ª onda, porque daqui para frente vai ser essa coisa cíclica, né? Isolamento, flexibilização do isolamento, aumento de casos, redução de casos, e aí nós vamos aí para alcançar números estratosféricos de contaminação. Eu falo isso muito triste, né? Porque são vidas perdidas e famílias destruídas. Hoje mesmo teve uma pessoa conhecido nosso lá da cidade de Paraipaba que faleceu. Há 2 semanas atrás, uma amiga minha, amiga de infância, também faleceu pelo Covid. Ela tinha 38 anos de idade. Então é muito dramático, né? As histórias começam a bater às nossas portas. E é muito triste. Mas o que a gente pode fazer? Só pode fazer esse combate de informações que a gente está fazendo aqui agora, e por isso que eu agradeço aqui o convite, né? É um espaço muito importante para a gente fazer um debate mais qualificado, e parabenizo também o Comitê Municipal pela iniciativa e espero poder estar presente em outras pautas também, e não só essa, embora essa seja a pauta da ordem do dia, e que eu me sinto muito lisonjeado de ter sido convidado, embora não seja um especialista, de ter sido convidado para esse debate. Obrigada, Gustavo. Você será convidado novamente. Nos aguarde. Doutor Arruda, o senhor pode acrescentar mais alguma coisa e fazer as considerações finais, por favor?
Bom, primeiro eu queria agradecer, né, o convite para participar com você, Maria, com o Gustavo, com os amigos aí do PCdoB de Fortaleza, né, nessa Quinta Vermelha, dizer que estou à disposição, que essa é uma missão minha nesse momento, é passar um pouco da minha experiência em gestão e um pouco do que eu vivi também na Secretaria da Saúde. Dizer que a pergunta do Túlio, eu digo que sim, eu tenho certeza absoluta que essa falta da liberação de recursos a tempo e a hora, tá certo? Para apoio às famílias e às pessoas mais carentes, lembrando que as pessoas ficassem indo na Caixa Econômica, indo na Receita Federal para corrigir o seu CPF, para saber se por que não estava recebendo, agora para receber a segunda parcela. Eu falei, tem mais de 10 milhões de pessoas que não receberam, e outras pessoas que, quem sabe como, receberam, né? Servidores públicos, militares e outras coisas mais. Prejudicou bastante, tanto a falta do recurso, fazendo com que a pessoa tivesse que deixar sua casa para ir ganhar a vida, para ganhar o seu pão de cada dia, trabalhar como autônomo, trabalhar de qualquer forma, como também aqueles que tiveram que buscar a agência da Caixa Econômica ou da Receita Federal para regularizar a sua situação. Isso foi premeditado pelo governo, tá certo? Para quebrar o isolamento social naquele momento em que o governo dizia que ia curar tudo com cloroquina. Aliás, falando em cloroquina, é uma outra pauta, um outro processo grande que o Bolsonaro deve responder, e seu ministro, autorizar a produção de milhões de comprimidos, importar inclusive da Índia, tá certo? Para fazer, dizendo que ia distribuir, ia prevenir a doença, quando todo mundo sabia que não estava doendo, e até esse avião que está parado aqui, no aeroporto, acho, de São Paulo, e os Estados Unidos, como não quer os comprimidos lá, mandou logo um voo com outras toneladas de cloroquina para cá, e ninguém está querendo receber essa cloroquina, porque já tem demais aqui produzido, inclusive pelo próprio Exército, pelo próprio laboratório, com insumo comprado a preço astronômico no exterior, né? Então, isso é uma outra pauta importante para se cobrar depois da pandemia. Dizer pela satisfação aqui para encerrar, e que se as pessoas puderem ficar em casa, se a sua empresa não foi flexibilizada, se a sua empresa tem só 20% ou 40%, você não faz parte desse grupo inicial, se você pertence, tem alguma comorbidade, é do grupo de risco, ou é idoso, pode ficar em casa, em home office, ou não tem necessidade de sair, fique em casa, porque o coronavírus está solto, e você ficando em casa, você não está preso. Você está livre de contrair uma doença grave que pode ser fatal. Obrigado para vocês por terem feito o convite, estou à disposição para qualquer momento que vocês queiram para discutir assuntos ligados à saúde. Obrigada, doutor Arruda. Nós vamos convidar novamente, viu? Obrigada, foi ótimo ouvir o seu conhecimento. Doutor Arruda Bastos além de ser um médico, é um militante, né, da saúde, um defensor do SUS, e é uma pessoa que está por dentro de tudo isso, que está, né, em consonância com a ciência, com a medicina, então é sempre muito bom ouvir. Obrigada, Gustavo. A gente vai conversar com o Gustavo mais para frente também, outras temáticas aqui, a questão indígena, tem um bocado de coisa aqui para a gente conversar. Obrigada a todas as pessoas que ouviram a gente, os amigos, e dizendo que quinta-feira, 19 horas, tem mais, tá? Boa noite a todos, um beijo, cuidem-se, fiquem em casa, vamos ficar juntinhos aí, ficar todos bem, e a nossa solidariedade a todas as pessoas, né,